Olha, o que eu falei pra vocês que se eu quebrasse a minha cara, eu ia vir aqui e fazer um vídeo pra falar. Na verdade, eu não falei isso, né? Eu falei que possivelmente eu poderia quebrar minha cara e que o remake de Black Flag poderia ser insano e poderia talvez salvar a Ubisoft, seria um caminho interessante. Pois é, exatamente isso que aconteceu. Rapaziada, é o seguinte, rolou o evento, né, da Ubisoft aí, o evento de revelação do Assassin's Creed Resynced. Esse evento foi anunciado, eu acho que para rolar no dia... Foi no dia 20 ou dia 19, se não me engano, que eles anunciaram o evento. E ele aconteceu hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 23 do 4, né, 23 de abril. O evento começou a 1 hora da tarde, eu tô gravando esse vídeo é 1h30 da tarde. O evento foi, sei lá, meia hora de evento, né? Então, foi um evento até que bem longo. A gente teve muita informação, muita coisa foi revelada sobre o projeto do Assassin's Creed Resynced, que é o remake de Assassin's Creed 4 Black Flag, para quem tá por fora, que eu acho bem improvável, né? Se você tá nesse vídeo aqui é porque provavelmente você quer saber mais informações sobre o game. E assim, rapaziada, o que eu falei num vídeo atrás aí, na verdade eu não falei exatamente sobre o Black Flag, né? O assunto era mais focado na Ubisoft. Porque assim, naquele vídeo eu falei que, na minha visão, a Ubisoft não vai se salvar desse momento péssimo que eles estão passando atualmente com um remake de Black Flag, tá? E eu ainda continuo com esse pensamento. Eu ainda não acho que um remake de Black Flag vai ser a salvação para a Ubisoft, vai ser o jogo que vai definir os caminhos, as decisões que a Ubisoft vai tomar para o futuro. Não acho isso. Mas o que eu posso dizer para vocês depois de ter visto o game é que ele pelo menos é um frescor. Ele é um respirar para a Ubisoft nesse momento de trevas que eles estão vivendo, né? Porque quem acompanha a indústria sabe que a Ubisoft tá mais na lama do que tudo, né? É uma empresa que foi muito grande há uns 10, 20 anos atrás, até meados de 2013, a Ubisoft era gigantesca, era referência para muitas outras empresas, e aí de 2014 para cá, ela foi cada vez caindo de qualidade, e ano após ano a qualidade foi caindo, além de se manter sempre estagnada no mesmo lugar, nunca tentando trazer grandes inovações, tentando acompanhar a indústria para, tipo, pô, vamos melhorar isso, tem tecnologias novas, uma diversidade maior de gameplay, né, umas variações, tal. Nunca, cara, eles sempre ficaram bem estagnados. A gente vê isso em muitas franquias da empresa. Assassin's Creed, você pegar o Assassin's Creed Origins até o Assassin's Creed Shadows, por exemplo, o Origins é de 2017, o Shadows é de 2024. Os dois jogos parecem os mesmos, e não é só eles, né? Você tem o Origins, o Odyssey, o Valhalla, o Mirage e o Shadows. É tudo um Ctrl-C, Ctrl-V com algumas leves alterações. Não só Assassin's Creed, Far Cry também passa por isso. Se você for pegar o Far Cry 2, que foi um sucesso absurdo lá em 2012, e você comparar com o Far Cry 6, que foi lançado em 2021, ele é basicamente a mesma coisa, e isso se arrastou durante todos os outros Far Crys que foram lançados, né? O Far Cry 3, o 4, o Primal talvez seja um pouquinho diferente, porque ele tem uma pegada, né, mais focada em ambientação, tipo, lá da época das cavernas, tá ligado? Época de primata, uma época primordial, enfim. Mas ele é talvez o mais diferente, mas você vê que a base também é muito igual. Aí você tem no 5, o New Dawn e o 6, eles estão todos iguais, tá? Enfim, a Ubisoft é uma empresa que ela se estagnou no tempo, ela parou no tempo, né? Ela não tá nadando conforme a maré tá vindo e melhorando, tá ligado? Como várias outras empresas fazem. Várias outras empresas continuam sempre trazendo inovações, evoluindo, aprendendo, melhorando, consertando erros. E a Ubisoft era uma empresa que não estava fazendo isso. Eles estavam insistindo nos mesmos erros há vários anos, né? E aí, cara, veio o remake de Black Flag. Aí que a gente chega no ponto importante que o vídeo de hoje é pra falar disso. Cara, eu vou ser bem sincero. Black Flag é o meu jogo favorito da saga Assassin's Creed, tá? Eu joguei horas e mais horas de Black Flag. Eu acho que ele não é o Assassin's Creed que eu mais joguei, porque ele não é um jogo tão longo quanto os mais recentes. O que eu mais joguei foi o Valhalla, mas o meu jogo favorito da franquia é o Black Flag, porque eu gosto da história, eu gosto da trilha sonora, eu gosto da ambientação, eu gosto do combate, do parkour, eu gosto da mecânica de navios do jogo, nas batalhas navais, eu gosto da exploração.
tá? O jogo é muito bom, em todos os aspectos, pra mim ele entrega uma boa experiência, ele não é muito bugado, né? Um ponto importante se mencionar no Ubisoft, esse jogo não é tão bugado, ele tem sim uns bugs, mas nada muito absurdo que atrapalhe a sua experiência, tá? Então assim, eu gosto muito dele, é o meu Assassin's Creed favorito. E quando anunciaram o remake de Black Flag, sendo bem sincero, eu não me hypei muito, eu não tava empolgado pra esse remake, porque pra mim Black Flag até hoje continua muito atual. Só que aí, cara, veio esse anúncio. E, assim, eu ainda acho que não era totalmente necessário um remake de Black Flag, mas agora eu tenho uma visão diferente, né? Na verdade, eu acho que, pô, é um bônus, né? Eu consigo ver como um bônus, uma coisa a mais ali de Black Flag, que é um jogo muito foda. E ter esse remake, cara, pode, tipo, ser uma porta de entrada excelente para quem nunca jogou Black Flag, para quem nunca jogou Assassin's Creed e para quem jogou, eu acho que vai ser muito legal revisitar, porque eles melhoraram muitas coisas em relação ao jogo original. Trouxeram coisas novas, né? Falando assim de grosso modo, é basicamente o mesmo jogo, só que com melhorias, né? Então você tem a mesma história, os mesmos personagens, as mesmas músicas, você tem ali até mesmo as cutscenes, elas, pelo que a gente pôde ver, as cutscenes são as mesmas, só que com aquele gráfico, né, um melhorado e tudo mais, enfim, e tipo, não é como se fosse um gráfico qualquer coisa, né? Tipo, tá bem melhor, o gráfico do jogo tá realmente muito bonito, as expressões faciais estão boas, a ambientação, cara, a Ubisoft nunca erra em ambientação, a gente pode falar o que a gente quiser da Ubisoft aqui, criticar tudo, mas ambientação eles nunca erram. E aqui não é diferente, o Black Flag original já tinha uma ambientação muito legal, e aqui no remake tá muito melhor, porque, né, é uma época diferente, né, o Black Flag foi lançado para PS3 360, hoje a gente já tá na geração do PS5 e Xbox Series. Então, tem muito mais informação na tela, muito mais detalhe, muito mais vegetação, as texturas de ambientes estão incríveis, né? Então, a gente tem uma variedade, uma ambientação mais preenchida, por assim dizer, né? Tá muito legal, eu gostei bastante dos gráficos, é bastante imersivo, pelo que a gente pôde ver, eu achei muito legal mesmo. O parkour é basicamente o mesmo do Black Flag, tá? Isso é muito legal, porque assim, eu não gosto do parkour de Assassin's Creed atualmente, tá? O Assassin's Origins, o Odyssey, o Valhalla, o Mirage, o Shadows, eles até tentaram ali melhorar umas coisas ali no parkour com o Mirage, né? Mas ainda assim, não foi, pra mim não tem nada a ver com o que era parkour antigamente na saga. Você vê, até um Black Flag pra mim tinha um parkour melhor do que o Mirage tem hoje, né? E aqui se mantém igual com algumas melhorias leves. Não vou ser hipócrita aqui que falar, não, eles melhoraram ainda mais o parkour que era muito legal no Black Flag e agora tá mais da hora ainda, tá tipo Unity. Não, não tá. Tá a mesma coisa com algumas melhorias, né? Então, tá bacana. Pra mim, tá tudo certo, não tem problema. Acho que seria mais interessante se eles trouxessem um parkour mais bem elaborado, mais bem feito, tipo um Unity da vida. Já pensou, cara, um parkour de Assassin's Creed Unity dentro de um Black Flag? Mano, ia ser muito foda. Eu acho que ia ser muito foda. Mas tá tudo certo, não tem problema. O parkour tá bom. Agora, eu acho que o brilho desse jogo, sinceramente, pra mim, tá? Porque de resto tá tudo muito parecido, só que com coisas a mais, né? A exploração é muito grande, tem muita coisa pra você fazer. As batalhas navais estão iguais, só que bem melhoradas, entendeu? Mais imersivas, isso muito por conta dos gráficos, do trabalho sonoro que tá melhor, né? As músicas são as mesmas, mas também tem músicas a mais. Enfim, no geral, tá tudo muito igual, só que melhorado. É basicamente isso, a mesma coisa, só que com melhorias razoáveis ou às vezes consideráveis, tá? Agora, falando do combate, mano, pra mim, a melhor coisa que eu vi foi o combate, porque assim, os Assassin's Creed anteriores, uma das paradas mais legais era que os combates eram sempre muito estilosos, né? Você tinha o Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations, o 3, o Black Flag, né? Você tinha sempre aquele combate mega estiloso. Era praticamente um free flow combat, né? Você batia no inimigo um pouquinho, aí de repente entrava uma animação de execução. Se você terminasse a execução daquele soldado que você estava ali finalizando e já mirasse para um outro soldado apertando o botão de ataque, ele já dava um golpe finalizador de imediato. E aí, de repente, um outro soldado vinha para bater em você, você apertava o botão de contra-atacar,
Na verdade, era um botão de defesa, o botão de contra-atacar, né? Você apertava para defender e já emendava com o botão de ataque, que ele já fazia uma finalização. Então você podia ir finalizando vários inimigos com um ou dois apertar de botão de uma vez só. E era legal, funcionava para Assassin's Creed, porque os personagens deles são muito habilidosos, eles são muito fodas, então ficava um gameplay bem bonito, né? Ficava um combate bem bonito, esteticamente funcionava, mas algumas pessoas reclamavam que era muito fácil. E não é mentira, era muito fácil. Foi por isso que na época do Assassin's Creed Origins, né, eles foram lá e mexeram no combate do jogo, trazendo aqueles elementos de RPG. Enfim, deu certo, mas ao mesmo tempo algumas pessoas não gostaram, porque ficou muito RPGzado, né? E uma coisa que eu já quero adiantar, não tem RPG aqui, tá? Black Flag Remake não tem RPG. É a mesma experiência lá do passado, um jogo de exploração, focado em Assassin's Creed, focado em batalhas navais, vida de pirata, e é isso, tá? Não tem nada de remake e também não tem nada online, tá? Não tem nada online dentro do jogo. Enfim, então, voltando a falar do combate. Cara, eles mexeram no combate e deixaram ele muito melhor. Você ainda tem esse combate estiloso, você ainda tem as finalizações, só que agora não dá pra você ficar emendando finalização de inimigo pra inimigo. Você tem todo um esquema ali de combate, estilo Batman da vida, estilo Shadow of Mordor da vida, onde você pode contra-atacar, você pode se defender de um golpe inimigo, aí você aperta o botão de bater, ele não vai fazer uma finalização de imediato, ele vai continuar batendo, você vai continuar batendo no inimigo, batendo, às vezes ele pode contra-atacar você, né? O combate ficou bem mais dinâmico, eu achei isso muito legal. É que eu não consigo explicar muito bem com as palavras, mas vocês vendo a gameplay, dá pra ver que o combate teve uma evolução absurda, fazendo com que ele fique mais estiloso, mais divertido, levemente mais desafiador, né? Então assim, cara, eu gostei muito do que eu vi. Eles adicionaram algumas coisinhas no combate, tipo, eles adicionaram um gancho, que foi muito legal. Você pode utilizar um gancho e puxar o adversário pra mais perto de você, e você ir lá e finalizar ele, ou começar a bater nele. Enfim, cara, muito legal. Gostei bastante disso. E outra coisa que também tá mais atrelada ao gameplay é que eles adicionaram stealth no jogo, tá? Vamos lembrar que Black Flag, na verdade, de Assassin's Creed Rogue pra trás, não tinha stealth, né? Você fazia as coisas em stealth meio que no desenrolar, né? Você se escondia atrás de uma parede, chegava meio que na sorrateira ali e dava um golpe no inimigo e pronto. Tá? Não tinha muito foco nessa parada do stealth, né? Era meio que feito de qualquer jeito, era meio paia, na verdade. Tá? Inclusive aquelas missões de perseguição que você tem dentro do jogo, aquelas missões de você seguir tal pessoa e ouvir o que ela tá falando pra você conseguir avançar no próximo objetivo, cara, isso era muito chato de fazer, porque não tinha muito foco no stealth, né? E eles adicionaram o stealth no jogo. O que é adicionar o stealth? Agora você pode simplesmente apertar um botão e ficar andando agachado, né? Você pode se esconder em mais lugares. Então, só o fato deles terem, você pode invadir algum lugar totalmente em stealth, né, andando agachado, com mais cuidado, mais devagar e evitar de ser notado, né? Basicamente o mesmo stealth que a gente tem hoje com Assassin's Creed Unity, com Assassin's Creed, que mais? O próprio Mirage, né? Eu senti que ele tá mais parecido com os Assassin's Creed mais recentes, né? Não vai ter todo aquele foco no stealth como é com Assassin's Creed Unity da vida, por exemplo. Mas eu senti que eles pegaram alguns elementos do stealth do Mirage, do Shadows e aplicaram, né? Fizeram algumas melhorias aqui e ali e trouxeram pro Black Flag Resynced e que ficou muito bom. Eu acho que tá legal, não tá ruim, não tá primordial, não tá maravilhoso como é o do Unity. Eu acho que o stealth do Unity funciona muito bem. Aqui tá funcionando decentemente e eu achei pelo menos legal deles trazerem isso, porque era uma coisa que eu sempre senti muita falta no Black Flag, tá? E aqui agora a gente vai ter um foco também em gameplay, você pode ir que nem maluco, e você tem o stealth. Inclusive, cara, uma coisa que eu achei muito legal, que nem eu falei agora, sabe aquelas missões de você seguir um inimigo e você ouvir o que ele tem pra falar, e aí se você acabava sendo avistado, tipo, você acabava tendo sua notoriedade não, mas tipo, você era visto pelos inimigos, que você não podia ser visto, a missão dava desincronização. Aqui vai ser diferente. Se você for visto em alguma missão onde você tem que estar mais em stealth, ou alguma missão onde você tem que ouvir o que o inimigo tem pra falar, ou se você tem que perseguir o cara, enfim, se você for avistado, a missão não vai dar desincronização, a missão vai continuar e você vai finalizar ela daquela forma, tipo, foi avistado, mas eu vou finalizar a missão da mesma forma, né? Vai ter que ser de outra forma agora, vai ter que ser na base da porrada.
eu achei isso perfeito, porque era muito chato quando a gente tava fazendo uma missão dessas e dava desincronização e tinha que começar a missão de novo, mano, era muito chato. E aqui vai ser uma forma mais natural. Foi avistado? Beleza, tá tudo certo. Continua a missão, só que agora, né, na base do vamos pro soco. Então eu achei isso muito legal. Então assim, vou ser bem sincero com vocês. Eu gostei do que eu vi no Black Flag Resynced. Me deu vontade de jogar. Infelizmente, eu acho que a única crítica real que eu tenho pra falar desse jogo é que ele tá caro, tá? Tá saindo por 299, 300 conto. Seja no PlayStation, seja no Xbox, seja na Steam. Ele tá caro, tá? Inclusive eu vi muita gente reclamando bastante disso, desse fator aí. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, vai ter algumas coisas novas na história do jogo, tá? Não sei se é necessariamente na missão principal ou nas side quests, mas pelo que eu vi, pode ser tanto nas missões principais quanto nas side quests. Vai ter umas coisinhas a mais no jogo que eu acho que, tá, é legal ter, eu não preciso ficar aqui gastando tempo pra ficar falando que você vai poder ter um macaquinho no jogo, ou você vai poder ter um gato, ou você vai poder trazer novos integrantes pro seu, como é que fala o nome? Pra sua tripulação, tá ligado? Então assim, tipo, vai ter coisas a mais. E tá tudo certo, beleza. Depois, quando vocês forem jogar, vocês vão ver. Mas assim, rapaziada, voltando a falar da questão negativa, o preço, tá? Eu achei muito caro. É um remake barra remaster. Não é um remake estilo Final Fantasy VII Remake. Não é um remake estilo Resident Evil 2, 3 ou 4 Remake. Não é um remake, vamos ver um outro remake que tá em desenvolvimento atualmente aí, que ele é bem diferente. Não um remake do Crash, por exemplo, que não, remake do Crash não, remake do Crash também era quase um remaster, né? Então assim, tipo, quando eu digo que ele não é aquele remake muito remakeizado, onde muda muito a gameplay, muda muito a história, muda a câmera, traz muito mais conteúdo, por exemplo, eu acho que os exemplos mais fortes para essa questão que eu tô falando é o do Final Fantasy VII e o do Resident Evil, né? Os remakes de Resident Evil são muito diferentes dos jogos originais, né? Eles trazem muito mais coisa, muito mais melhorias, até porque são jogos bem antigos, os jogos originais, e os remakes têm uma cara mais moderna. E os Final Fantasy é a mesma coisa, né? Se você for olhar um Final Fantasy VII e um Final Fantasy VII Remake, você fala, mano, é outro jogo, né? É basicamente outro jogo com a mesma história e ainda assim com algumas alterações, coisas a mais, enfim. Aqui não é bem isso, ele é um remake gráfico com algumas coisinhas a mais. Então ele tem muito mais cara de remaster de luxo, tá ligado? Ele tem muito mais cara de remaster de luxo, mas a gente, né, passa aquele pano e chama de remake e pra mim tá tudo certo, não tem problema. Eu chamo de remake porque os gráficos estão muito melhores, eles trouxeram coisas a mais em gameplay, adicionaram umas coisinhas aqui e ali e estão adicionando novas coisas também na história, nas missões secundárias, mais personagens, enfim. Mas ainda assim, eu não acho justo o preço que está sendo cobrado. Eu acho que se ele fosse pelo menos uns 249, 250 reais, eu acho que já estava bem melhor do que 300 reais, tá? Porque 300 conto é praticamente preço de jogo cheio. A gente sabe que não é exatamente o mesmo preço de jogo cheio, porque hoje o jogo cheio custa 380 reais, 420 reais, né? Então é mais ou menos nessa faixa. Então ele ainda tá mais barato do que os jogos, né, atuais, que são lançados atualmente, mas ele ainda tá caro, tá? Pelo menos pra mim, ele ainda tá caro. Mas me deu vontade de jogar, tirando essa questão do fato do jogo estar caro, me deu vontade de jogar. Eu vou sim jogar, na verdade eu vou jogar. Inclusive, eu tô jogando Black Flag, né? Recentemente eu tô jogando Black Flag, porque me deu vontade, eu tô experimentando o game de novo e tá sendo uma experiência incrível. Mas mesmo assim, o Black Flag Resynced me deu vontade de jogar ele também, mesmo sendo quase que o mesmo jogo, ainda assim eu quero jogar para ter essas experiências a mais dentro do jogo. O jogo vai lançar no dia 9 de julho de 2026 agora, então tá bem perto, daqui 2 meses praticamente, 3 meses, né, o jogo vai estar sendo lançado. Então assim, minha recomendação, se você nunca jogou Black Flag, compra, vai jogar através desse Resynced, que eu acho que você vai curtir muito. Se você já jogou, eu recomendo, se você tiver com uma graninha sobrando aí, né, não for pesar no teu bolso, recomendo para você, porque provavelmente você vai se divertir muito revisitando esse jogo com gráficos melhores, com combate aprimorado, com stealth adicionado, com mais coisas na história, e vai ser muito legal experimentar essa jornada de novo. Então, basicamente é isso. Gostei muito do que eu vi, tô empolgado. Fazia muito tempo que eu não me empolgava com alguma coisa da Ubisoft, tá? Fazia muito tempo, mas eu tô empolgado com Black Flag Resynced. E, cara, é um passo certo, tá? É um passo certo.
E eu espero que a Ubisoft, depois de lançar esse jogo, porque eu acredito que vai fazer dinheiro, acredito que vai fazer sucesso, eu espero que eles olhem e falem, mano, é isso, a gente tem que se dedicar cada vez mais e mais, ouvir a comunidade para fazer os jogos de acordo com o que a comunidade quer, não fazer coisas mesmice, inventar de ficar colocando um monte de coisa que ninguém quer, ou deixar de colocar coisas novas nos nossos jogos. Vamos dar mais tempo de desenvolvimento para as empresas, vamos trabalhar melhor, entendeu? Vamos esquecer a lojinha de vez em quando, né? Deixar a lojinha de canto. Não, vamos esquecer essa parada de querer emplacar um live service de sucesso, um jogo online. O próprio Black Flag Remake, cara, eu pensei que eles iam trazer alguma coisa online, tipo um modo multiplayer cooperativo online para você poder jogar, mas não, o jogo vai ser totalmente single player, ele não vai ter praticamente nada de RPG e até mesmo as coisinhas de RPG que tem, elas foram adaptadas para funcionar bem dentro de um Assassin's Creed mais raiz, e eu achei isso muito legal. Então assim, cara, tô empolgado, como eu falei, é um passo certo, é um passo na direção certa para a Ubisoft. Tá? E eu espero que essa empresa se erga novamente, que ela se torne uma gigantesca algum dia. Me dê um fiozinho de esperança, cara. Vou aqui dar o braço a torcer. Me dê um fiozinho de esperança de que talvez nos próximos anos a gente possa ver uma Ubisoft fazendo as coisas da forma certa, deixando de cometer uma porrada de erros que eles vêm cometendo nos últimos anos. E é isso, cara. Eu acho que não tem muito mais o que eu falar. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, muito importante. Tamo junto, até a próxima. Valeu, até mais.